Pronto. Amém, pode ser, irmãos? Amém. Poder tomar assento, por gentileza. Jesus. Gostaria de pedir para os nossos irmãos, nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus, pela oportunidade que Deus me concede mais uma vez, poder estar com os irmãos aqui em Anjo, e poder cultuar a Deus com os irmãos. Isso é bom, maravilhoso, estamos cheios de Deus. Então quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Flávio, que é um amigo, um companheiro das batalhas. Sempre quando temos tempo conversamos, e sou edificado por essa vida. Então, louvo a Deus pelo vida do pastor Flávio, a missionária Leila, seus filhos. É uma bênção também, família abençoada. Eu gosto muito deles e são nas minhas orações. Então, muito obrigado pelo carinho, o convite que nos fez. Estou grato a Deus por essas coisas. Quero parabenizar também o Will Kill, toda a mocidade aqui diante, pelo lindo trabalho, desde tudo que vocês fizeram, até a parede verde, os quadros brancos. Está diferente que da última vez que eu vi que estava mostarda, parece. Então, quero parabenizar pelo trabalho bonito que vocês têm feito. E eu disse ao pastor Flávio que quando eu vi o Will falando, meu coração se encheu, porque às vezes eu sinto falta de jovens que com seus corações eles buscam a Deus com tudo que tem. Aleluia. Todas as palavras que ele disse eu sei que são verdadeiras, porque eu vi dele desde quando ele era pequenininho. Um jovem que ia para a igreja com seu pai ali no estúdio. Às vezes eu vi o pastor Flávio em jejum e eu queria ir em jejum com ele. Coisas que nessa geração nós não se vê mais. Então, Deus te usa onde o Ico está, mas que Deus continue te usando, sendo exemplo para essa geração que precisa urgentemente buscar a Deus. Quero agradecer a Deus por rever amigos, o Santo, o Henrique, o Lauro, o Eders, o pastor Davi com toda a congregação, todos os que estão aqui, todas as congregações que estão aqui, poder ver esses companheiros da batalha, onde nós estamos desesperados constantemente diante de Deus para buscar a Deus, para que a vida de vocês, jovens, possam serem conservadas santas diante de Deus. Aleluia. Então quero agradecer, estou muito feliz mesmo. Glória. Temos mais uma hora, eu acho, que para nós pregarmos. São 10 horas. Eu gostaria que vocês se esforçassem. Eu vou pregar a palavra de Deus e queria pedir um negaizinho para vocês. Não fique magoados comigo, se eu vos disser alguma coisa que possa confrontar vocês naquilo que vocês estão vivendo. Então, por mais que for confronto, mas eu quero falar com muito amor e temor no meu coração. Aleluia. Eita Deus. Amém. E vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo de número 6.
versículo de número 60. Depois nós vamos ler 66, 67 e 68. Primeiro 60, 66, 67, 68. Todos se encontraram, amém? Amém. Queria que vocês lessem junto comigo no alto e bom som, para todos nós lermos e guardarmos o que está escrito nesse texto bíblico. Vamos lá, 1, 2, 3. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus, esse é o texto que o nosso colocou no coração. Antes de eu pregar, também quero agradecer a Deus por rever o presbítero José, é um grande homem de Deus. Muita alegria, a gente sempre dá umas voltas lá na igreja sede, né? Sempre nos encontramos. Deus abençoe a vida do Senhor e a sua casa. Em nome de Jesus. Jovens, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que fala a respeito do discurso de Jesus. E envolvendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu discurso, e uma classe de discípulos, um grupo que a Bíblia nos fala que eram discípulos, aqueles que estavam aprendendo do Mestre. E nós vemos que esse discurso de Jesus Cristo, segundo a Bíblia nos fala, os discípulos, eles murmuraram, dizendo no versículo 60: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. E eu gostaria que vocês voltassem um pouco atrás, o capítulo 6. Não sei se você vai precisar virar as páginas, mas a partir do versículo 25. Nós vamos entender um pouco a respeito desse discurso que os discípulos eles falavam que era duro. Que eles murmuraram, eles não entenderam. Parece que por um momento eles olharam para Jesus Cristo e pensaram: se o Rabi está ficando maluco da cabeça. O que ele está falando? Eu não vim aqui para ouvir coisas que eles estão querendo revelar. Eu não entendo o que ele está falando. E esse discurso nos diz assim a partir do versículo 25. E nós vamos ler até o versículo 27, todo mundo junto. Eu queria que nós lêssemos capítulo 6, versículo 25 ao versículo 27. Que nos diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará a este, o Pai. Deus o selou. Amém. Então nós vemos que Jesus Cristo, quando ele começa a fazer o seu discurso, ele começa a denunciar o que estava no coração daqueles discípulos.
Por um momento, Jesus Cristo, anterior a isso que ele acaba de falar, nós percebemos que o texto que o nosso pastor Davi leu nessa noite falava sobre a multiplicação dos peixes e dos pães. Mas Jesus, como ele tem um olhar que é diferente do olhar do homem, porque olhando na congregação, pelo culto que nós cultuamos hoje, para mim todos aqui estão cheios de Deus. Mas infelizmente essa não é a realidade da maioria que estão me ouvindo aqui nessa noite. Nós vemos que o discurso de Jesus Cristo estava a denunciar o que estava no coração daqueles homens. E ele começa a denunciar então, a colocar em claras o que o coração mau e infiel daqueles homens eles tinham. E Jesus começa a demonstrar a eles como era superficial o relacionamento que eles tinham com aqueles que eles pensavam que estavam seguindo. Jesus Cristo. Jesus Cristo disse a eles assim: vocês me buscais, não pelos sinais que vocês têm vistos, mas porque vocês comeste pão e saciassem os seus próprios ventres. E Jesus fala: vocês trabalham tanto por uma comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus confronta eles porque eles viviam uma vida muito superficial e talvez eu não sei o que vocês vieram, todos vocês que me ouvem aqui nessa noite, o que vocês vieram fazer aqui, o que vocês vieram buscar. Ou o que vocês têm feito com a vida de vocês, na vida diária de vocês. Nossa mente, nosso coração está cheio de tantas coisas. Podemos dizer aquilo que ouvimos aqui, falamos que necessitamos de Deus. Num lindo coral, todos falaram que Cristo é tudo que nós precisamos. Mas nós vemos que no discurso de Jesus a questão não é se nós entendemos que Cristo é tudo que nós precisamos. É se esse quem nós sabemos que precisamos, ele está dentro do nosso coração, assentado sobre o trono da nossa alma, aquele que governa todas as nossas vontades e nos faz praticar obras que atravessam os portões da eternidade. Porque nós vemos que Jesus Cristo começa a denunciar a eles que eles estavam procurando comidas que pereciam. E Jesus envolve o seu discurso pela eternidade, por aquilo que é eterno. E uma das coisas que mais tem me preocupado nesses dias é justamente esse ponto. Onde pessoas fazem tanto por aquilo que vai passar, mas por aquilo que permanece para sempre. Está distante da realidade da nossa vida de um cristão. Isso dói muito profundo na minha alma, porque vivemos simplesmente esse tempo, uma correria, pessoas que estão fazendo, mas se esqueceram que o princípio do Evangelho envolve algo eterno. Algo que não perece, mas envolve a nossa eternidade. Não de coisas que vamos aproveitar e encher o nosso coração de prazeres que só acabam nessa terra, mas de sofrimento e angústias que fará nos atravessar os portões da eternidade. Aleluia, aleluia. Não com obras que murcharão e passarão pela prova do fogo, mas por obras que carregaremos por toda a eternidade, podemos apresentá-las diante do Cristo a quem nós servimos. É Deus. Eita Deus! Eu não vim nessa noite talvez alegrar o seu coração, falar coisas que você queria ouvir. Mas eu vim assim como Jesus Cristo nessa noite denunciar o estilo de vida que a maioria dos que estão me ouvindo aqui estão vivendo. Gastando toda a sua vida, todos os seus esforços com coisas que perecem.
vezes nem um pouco se desgastam por aquilo que vai durar por toda a eternidade. Eita, meu Deus! Estou cansado de muitas coisas tolas e inúteis que nós estamos vivendo com a aparência de cristão, uma mera religiosidade que viemos, escondemos atrás daquilo que ensinamos, pregamos, discursos que muitas vezes são vazios, que não têm o poder de transformar vidas e tocar corações. Eu vim denunciar essa geração que está sendo formada de pessoas vazias. Eu tenho visto muitos jovens, eu quero ser bem sincero com vocês, porque eu sei de onde que eu estou. Da onde que eu estou vindo para me pregar aqui essa noite para vocês. Porque pelo meu Senhor eu fui repreendido essa semana quando eu coloquei meu coração para fazer, e Deus pesou-se sobre mim. Quando num dia eu estava pensando sobre o teatro, eu falei, eu preciso evangelizar, vou abrir um ponto de pregação lá, vou começar a pregar o Evangelho. Anunciei para a igreja, mas quando estava na oração, Deus me repreendeu. Ele me falou, você pensa que é só você abrir um ponto? Você não vai ter nenhum resultado enquanto essas almas que você está querendo pregar não for geradas primeiro no teu coração, nas tuas lágrimas de Deus, aleluia! 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 Glória! Aleluia! Jesus amado. Pessoas que estão tão cheias do mundo estão ensinando. Pessoas que só pensam sobre si, as suas mentes estão cheias de pensamentos sobre si. Ensinando a crianças, adolescentes, simplesmente para se tornar pessoas vazias, assim como vazio nós somos. Eu poderia vir aqui abrir a minha Bíblia e falar tudo de teologia para vocês. Porque transmitir conhecimento para vocês, isso pode ser muito fácil. Isso até muito de vocês estão fazendo. Mas se vocês saberem se os meus joelhos estão sendo dobrados diante de Deus para pagar o preço, para nos trazer uma mensagem que pode transformar os vossos corações, vocês não sabem. Alguns podem sair daqui falando que eu vou ser um radical, um fundamentalista, um sem noção. Mas vocês só conseguem com esses pensamentos porque vocês não entendem o reino espiritual. Porque essas pessoas, elas estavam pensando que Jesus Cristo era um maluco. Eita Deus! Quando esse vos anunciava coisas espirituais. Meu Deus! Verdade, Senhor. Você vai perceber que se você sair daqui com seu coração desesperado para buscar o Cristo que você falou que deseja, você vai entender que as pessoas vão pensar que você está mudando, que você é um maluco. Meu Deus. Porque as suas mentes carnais estão só centradas nessa terra, se preocupando com as coisas dessa terra. Prepare os estudos, mas não dobre os joelhos para buscar a Deus e orar pelos seus alunos. Gasta um tempo preparando sermões, buscando conhecimento, mas não consegue dobrar os seus joelhos para buscar a revelação do Espírito Santo. Deus, aleluia. O que mais nós vemos hoje é pregadores vazios, que não conhecem a Deus por meio das suas orações. Ensinadores vazios, que transmite conhecimento de Deus, mas não pode transmitir a presença do Espírito Santo junto com os seus discípulos. Muitas coisas têm me cansado, porque eu estou
estou vendo uma geração morrendo, morta. Que as suas mentes, os seus corações estão cheios de tudo desta vida. Recentemente o pastor Haroldo, ele pediu para estar fazendo uma campanha na igreja sede. Ele falou que até o final do mês todo mundo vai ter que estar sem redes sociais, sem Facebook. O pior é que eu ouvi pessoas ainda querendo criticá-lo, dizendo que é um fundamentalista. E que tais pessoas não sabem que isso está matando muitos cristãos. Porque enche as suas mentes de coisas tolas. O dia todo vendo coisas que não trazem nenhuma edificação ao seu coração. Tem Facebook, tem Line. Aí você inventa Snapchat, tem Snapchat. Se tem Instagram, tem tudo. Está em tudo menos em Cristo. Isso está doendo meu coração até a minha alma. Por ver pessoas religiosas que pensam que estão com tudo, mas não estão com nada. Tempos que eu ouvi de líderes, pessoas que publicamos, compartilhamos. Porque eu não tenho Facebook. Tem pessoas que já me criticaram, tem pessoas, tem amigos, companheiros, não estou criticando eles, que me disseram coisas que espantaram meu coração. Falaram, não, Jonathan, mas nós temos que ter, porque se nós queremos alcançar o coração desses jovens, nós temos que ter. É onde eu fui gerado, eu não aprendi assim. Porque se eu quero tocar no coração dessa geração, desse coração de vocês que estão me ouvindo, não é estar pendurado no Facebook fazendo as mesmas coisas tolas. Porque se eu quero alcançar os vossos corações, eu tenho que pagar o meu preço nos joelhos, no pranto, gerando vocês na angústia do meu coração diante de Deus. Eita Deus! Pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar? Até parece que o cristianismo virou um lugar de estrelismo, de pessoas que almejam o ministério simplesmente para ter uma posição. Me assusta tantas pessoas procurando, sabe por quê? Porque antigamente as pessoas pensavam porque eles sabiam que ministério era lugar de sofrimento. Sabiam que ministério era lugar de comprometimento e responsabilidade total com o Cristo da cruz. As pessoas estão abraçando porque as suas mentes estão vazias. Estou falando com professores que às vezes pegam para estudar a sua lição no dia da maledinha por causa da sua habilidade de articular os seus pensamentos, aquele pouco que você conhece. Você vai chegar na sala e vai ministrar aquilo que você quer, mas não gastou minutos, horas de joelhos dobrados. Para que o coração daqueles que você está ministrando possa ser alcançado pela palavra que você está liberando.
tratar, não vou mais me acovardar. Porque eu não quero mais brincar de ser um cristão, brincar de ser um pastor, brincar de fazer cultos. Estou cansado de tudo isso, estou cansado de ver pessoas que falam que tem. Anelo pelas almas, mas essas almas não são geradas nunca dentro dos seus corações por meio da oração. Estão cheias de si, pensando só no seu ventre. Tudo nessa vida para ministrar, para falar, para fazer alguma coisa, estão fazendo num ciclo desenfreado, mas não conseguem paralisar para buscar a presença de Deus. Eu estou cansado disso aí. Não estou falando só a partir de você, eu estou falando a partir de mim. Os congressos que estavam na minha responsabilidade para fazer, com pouco eu paguei o preço, com pouco eu orei. Coisas bonitas realizamos, mas totalmente para gerar expectativa no coração das pessoas, mesmo gerarem nela temor do Senhor e do Espírito Santo agindo nos seus corações. Desesperado, fazendo coisas, mas o meu coração se distanciando daquele que eu precisava estar. Que é Jesus. Eu não posso continuar no meu ministério, eu não posso continuar pregando. Se eu não chorar por essa geração que está cheia de tudo, de todas as internet, de todas as redes sociais, foi o último dia, jovem, que você consagrou a tua vida, quando foi o último dia que você buscou a Deus intensamente, querendo procurar Jesus Cristo. Eu não estou dizendo num congresso como esse, porque aqui é muito fácil. Ao som de quem está tocando, ao som de quem está cantando, é fácil de quebrantar. Eu quero ver nos seus joelhos, no seu quarto, você buscar e encontrar a presença do Espírito. É Deus, aleluia, aleluia. E você fecha a porta para o mundo, seu Pai que está em um culto te vê. E teu Pai que está em um culto te recompensará. Meu Deus, aleluia. Antes eu vi uma geração de jovens, pastor Fábio, todos que estão aqui sabem do que eu estou falando. De jovens que se programavam para se reunir, para orar, para buscar a presença do Espírito Santo, e hoje só querem se reunir para fazer coisas e brincar. É Deus. Muitos desses meus amigos que eu vi hoje são pastores, pregadores do Evangelho. Mas de uma coisa eu sei, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora o que me dói é saber o que vocês serão no futuro. Pastores vazios, ministros de plástico, quem tem a unção de Deus não precisa fazer muita força. Aleluia. O temor de Deus no seu coração não precisa tocar mais alto, não precisa se aparecer, não precisa Glória a Deus. demonstrar as responsabilidades, não precisa, só precisa mostrar aquilo que está dentro dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou preocupado com vocês de como será a próxima geração. E as pessoas cegas, mortas e não estão percebendo, estão indo na igreja, estão voltando, estão indo, estão voltando, entram dentro da igreja, só dá trabalho para os pastores, só brigam, só falam mal,
carnalidade, porque você não conhece ainda o Espírito Santo, porque se conhecesse, você estaria livre de todas essas coisas. Aleluia, Jesus. Quando Jesus nos confrontou, falou que Ele era o pão da vida, acabou o pãozinho para vocês. Eu quero ver quando toda essa mordomia acabar e for arrancada das tuas mãos. Escute bem o que eu estou falando. Escute bem o que eu estou falando. Chegará um dia que sairá e acabará toda essa mordomia. Eu quero ver o que vocês terão para apresentar a esse Cristo que vocês falam que é tudo que vocês precisam. Deus, aleluia. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Eu quero ver o que vocês vão fazer. E ver pessoas que enquanto têm as coisas são crentes, mansos, começam a perder coisas, as coisas não começam a dar certo como ele queria que desse. A pessoa se transforma e parece um filho de Deus, parece um filho das trevas que não se converteu. Porque as suas mentes são muito pequenas em relação ao conhecimento de Deus. Que o Espírito Santo não queima no coração como deveria queimar. Eu estou cansado de ver só pessoas carnais dentro da igreja, se rebatendo, lutando uma luta que não é para estar, estão dispostas a se matarem um ao outro dentro da igreja, fazer o outro perder a salvação, mas não estão dispostas a dobrar os seus joelhos e buscar a presença do Espírito Santo e lutar contra as forças do mal que estão operando para destruir as nossas vidas, a nossa comunidade, a nossa congregação. As pessoas não se estão dando conta que acabamos, está sendo destruído. Além de não ganharmos, estamos perdendo o que temos por causa da carnalidade do povo. As pessoas entram na igreja ao invés de encontrar amor, só encontram crentes carnudos, vazios, Espírito Santo. E elas pensam que estão entrando nunca mais vão aprender. Pessoas cheias de si, gastam todo o seu tempo com isso. Antigamente era diferente, as pessoas no seu particular eles buscavam a Deus. Como eu estou com saudade de ver pessoas que vão rasgar verdadeiramente, falar que Cristo é tudo que eu preciso, mas não demonstrar por palavras. Mas fazer loucuras de pedir a chave do seu pastor e dizer: eu vou orar todos os dias, enquanto eu não ver uma intervenção divina no meu coração, não vou deixar de buscar. Enquanto não ver a minha vida ser transformada, não vou deixar de buscar. Enquanto não ver o Cristo da cruz dentro do meu coração, eu não vou deixar de clamar, não vou deixar de ouvir, não vou deixar de falar com Ele. Aleluia, Jesus. Jovens tomados de desejamento de conhecer a Cristo, de ter experiências profundas com Cristo, sair dessa superfície rasa de que você pensa que já conhece, mas não conhece nada. Porque nenhum preço está sendo pagado por isso, pensando que tudo vai vir do céu. Jovens que sonham serem grandes pregadores, serem grandes ministros usados por Deus, mas estão caminhando um caminho tortuoso e eles vão ocupar as posições, vão se tornar pastores, mas não vão ser pastores segundo o coração de Deus. Está no caminho errado, pensa que por muito entrar no Facebook, muito entrar nas suas redes sociais, vai poder ser levantado como pastor, vai, e tem muitos já sendo levantados por isso. Mas não é isso que eu desejo para vocês, não é isso, é o desejo do meu coração. Eu quero que vocês busquem a Deus, faça alguma coisa, mas se desespere dia a dia na sua vida cristã. Pai que está me ouvindo aqui nessa noite, você conhece o teu filho, você conhece o dia a dia dele, o que será da geração futura você olhando o seu filho como um cristão dentro da sua casa? Você
Vocês pais já pararam para prestar atenção nisso? Você tem visto como tem sido a conduta do teu filho dentro de casa? Um rebelde, um jovem que demonstra ser crente na igreja quando pega os seus instrumentos, quando pega os microfones, quando dão aulas para as crianças, mas quando estão dentro de casa são filhos rebeldes que não temem a Deus. Você, pai, se fosse depender dessa geração para ser uma geração cheia do Espírito Santo, eles olhando para você, será que eles sentiram o desejo de ser? Os pastores do futuro olhando para a sua vida espiritual, para a maneira como você ora, para a maneira como você busca Deus dentro de casa, ou ele só te assiste todos os dias preso no Facebook, preso na internet, preso nas mídias, preso na tecnologia deste mundo? O que vocês têm assistido dentro de casa, jovens, os seus pais? Mas será que os seus filhos podem seguir os passos que vocês estão passando? Porque não começa errado nessa geração, começa errado quando nós pais começamos a falhar com o nosso compromisso de testemunho dentro de casa. Eu louvo a Deus por ter um sogro que me inspirou a buscar a Deus e a viver um homem de oração. Ele dizia para a Luciana que o homem que casasse com ela teria que orar o dobro do que ele ora. Um homem, quando eu vi ele dentro de casa, foi posar uma noite dentro de casa, o irmão estava com uma vida tão louca de oração, estava tão distante de Deus. Ele entrou e pediu uma bermuda para mim. Quando ele vestiu, que ele dobrou as suas pernas em cima do sofá, com as bolas suas no seu joelho, de tanto que ele passa de joelhos no chão aquele homem. Sem palavras, ele me inspirou a gastar a minha vida na oração com Deus. Sem me dizer palavra alguma, só com as marcas que ele trazia no seu corpo, dos confrontos, das angústias do altar de Deus. Glória a Deus. Nossa geração, o que vamos fazer? Vamos pisar nos joelhos daqueles que pagaram preço. Porque esse ministério para chegar onde chegou, homens teve que pagar o preço. Homens pagaram. Porque ninguém aqui está brincando de ser crente, ninguém está brincando de ser pastor. E nós, essa geração, vamos pisar no joelho deles. Vamos pensar que sabemos tudo por causa da mídia que temos. Vamos saber o que é ser quente para eles. Com quem está na mão, gastando todas as nossas horas com coisas inúteis dessa terra que não pode transformar e encher o seu coração de Deus, da perspectiva, da revelação, da realidade, do tamanho que esse Deus é, da maravilhosidade, do quão bom Ele é, do quão intenso Ele é, de quando Ele entra no coração, tudo muda, tudo se faz novo. Aleluia. Glória a Deus. Uma geração que enoja, porque para ter algum estímulo, para poder buscar a Deus, precisa de um som, precisa de alguma coisa, precisa de algum louvor para estimular. Não sabe que é dobrar os joelhos no seco sem nenhum som e falar: meu Deus, enche-me, não levante enquanto o Senhor não me encher, e sentirem sendo tocados por Deus. É, Jesus. Eu não quero ver essa geração se perdendo, cara. Para sentir Deus, não precisa de estigmas, precisa de corações sinceros, precisa de corações abertos, precisa de corações que eu sei, me anseiam por Deus. Essa geração está morrendo, eu não posso ficar calado, eu não posso mais me esconder. Não posso mais me acovardar, penso que quiser, pode sair daqui falando que eu sou louco.
fazer depois disso que eu pregar? Porque a única coisa que me importa não é o que você vai pensar, porque o que você pensa não vai mudar a realidade de que isso tudo é verdade, do que eu estou dizendo. Eu não posso me silenciar enquanto eu estou vendo uma geração inteira morrendo. O discurso de Jesus Cristo revelou o que estava no seu coração. Porque uns começaram a desistir porque falavam muito duro, eles não entendiam, sabe por quê? Tem pessoas que ainda mesmo ouvindo tudo isso vão sair daqui sem entender o que eu estou falando. Mas aqueles que são autênticos, verdadeiros, no seu coração já estão sentindo ânsias, desespero dentro da sua alma, se arrependendo diante do Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A geração que não ama a palavra de Deus. Aleluia. E depois as pessoas que ficam paralelas ao culto todo, a mensagem toda quando se faz apelo nos congressos. E a pessoa aparece lá e começa a chorar, começa a falar em língua estranha. Uma alegria toda, um emocionalismo todo que não muda esse coração. Meu Deus. Nem entenderam o que foram pregados. Porque tem total desinteresse sobre aquilo que está sendo falado, sobre aquilo que está sendo pregado. Eu aprendi uma coisa dentro de mim, que por mais que a pessoa que esteja pregando não seja preparada, não tenha uma boa oratória, mas eu sei que alguma coisa vai sair de Deus ali para ele. Aleluia! Porque pagou o preço, ele está pregando a palavra de Deus, alguma coisa vai tocar no meu coração, porque eu sou espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou cansado de ver pessoas entrarem vazias e saírem vazias porque estão num ciclo vicioso, vaidoso. Se escondem atrás da Bíblia e falam de versículos bíblicos, deparam palavras para dar saudações, uma coisa que está é uma coisa nojenta, uma coisa vazia, uma coisa vã de pessoas vazias tomando conta e fazendo coisas e não conseguem enxergar que os seus joelhos não estão se dobrando diante daquele que vive. Eita! O que eu estou falando é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente. Porque quando Jesus Cristo começa a falar que Ele é o pão da vida, que Ele é o maná que desceu do céu, eles não entendiam que Jesus Cristo estava falando de uma comunhão íntima, mística com Ele. Que aquele que compartilha da vida de Cristo, ele vive para Cristo com intensidade, não tem meio termo. Ou você segue a Cristo e toma a sua cruz todos os dias e renuncia-se a si mesmo, abre mão das suas vontades tolas e inúteis, e se encha do reino dos céus, elevando os seus pensamentos e a sua mente naquilo que é eterno. Aleluia! Ou toda a tua ocupação será uma ocupação tola. Pessoas que não conseguem renunciar ao mundo, porque o mundo está dentro de si. Quando entra dentro da igreja, tem um emblema, pastor, vamos ganhar o mundo. Mas o único mundo que eles estão ganhando é o mundo do seu ventre. Qual foi o dia, jovem, que você parou para chorar por um jovem que está lutando, está angustiado? Nós vemos que o mundo está em angústia, pastor, o mundo está em angústia. Eu conversei com um rapaz da fábrica esses dias que nem cristão era, ele me abordou e falou assim: Jonathan! Ele falou: cara, não dá para viver nesse mundo, eu tenho 2 filhas. O que mais se vê é homossexual. Ele nem é cristão, ele falou: Jonathan, eu não sei o que vai ser o futuro dos meus filhos, eu estou com medo. O mundo está em angústia, mas nós não estamos angustiados por eles. O mundo está em angústia, está perplexa diante do pecado, mas a igreja está dormindo, não está chorando pelo mundo. Ao
contrário, você está se lançando sobre os convites que estão te lançando, colocando a tua boca em coisas que não é para colocar. Ao invés de você chorar por essa alma, você está simplesmente compartilhando das coisas do mundo, esse mundo que nós estamos ganhando. De jovens que estavam aqui todo bonitinho, cantando, tocando, falando de Deus, mas quando estão com seus amigos mundanos, não conseguem influenciar eles pelo poder do Espírito Santo, simplesmente colocam suas bocas em copos cheios de bebidas alcoólicas. Você pensa que Deus não vê, mas vê! Colocando a tua boca em cigarros, em drogas, pensando que Deus não vê, mas Deus vê. Você deveria chorar por eles e vocês estão compactuando com o que eles estão vivendo. Não tem poder de transformar a vida deles, porque vocês não aprenderam o caminho da oração, não aprenderam o caminho dos joelhos, de se dobrar e chorar em Deus e perder aquela alma. Eles estão angustiados, eles estão Deus! A igreja está falando que estamos ganhando o mundo, mas que mundo estamos ganhando? Só ganhando pessoas todas que estão vivendo dentro da igreja uma vaidade terrível, que não se preocupa com o perdido. Prova disso, sabe o que é? Uma tristeza, mas em quase todas as nossas congregações, ou algumas, as únicas pessoas que nós vemos descendo na água batismais são os filhos de crentes, não há algo convertido. Eu falo isso incluindo porque eu sou pastor, eu sei o peso da palavra que eu estou falando, sabe por quê? Enquanto o mundo está perdido, eu estou preocupado em fazer aquilo na igreja, fazer aquilo, correndo atrás de coisas vãs, coisas, estou correndo atrás do vento dentro da igreja, correndo para lá e para cá, organiza isso, organiza aquilo, organiza isso aqui, mas não tenho tempo para sair de encontro às almas perdidas, ou ao menos dobrar os meus joelhos e chorarem por elas. Jovens, nós temos uma geração inteira de jovens, amigos seus, tudo isso que vocês, os jovens de André ensinou aqui é uma lição para todos nós. Vários jovens morreram e nós invertidos só nos nossos ensaios, só nas nossas coisas, e só fazendo, apresentando coisas bonitas, coisas maravilhosas. Tem me cansado tanto essa rotina, irmãos, tem sido tão desgastante ver pessoas, de ver uma geração que se a gente convida para vir para os ensaios durante a semana, eles abandonam tudo que tem, mas se for falar que é uma reunião de oração, inventam desculpa até onde não tem para não participarem. Onde nós vamos parar com essa geração se continuar nesse pé? Que preferem dar crédito a ensaios do que a oração. Preferem dar crédito nos preparativos, mas que não se preparam na oração. Eu preferiria ficar sem tudo isso e não ter os nossos joelhos dobrados, do que ter tudo isso e não ter aquilo que nós estamos buscando. Buscando coisas vazias, correndo atrás do vento, e quando chegarmos à eternidade, resultado, ficamos tantos anos enfiados dentro da igreja, mas não tivemos a capacidade de ganhar pelo menos 10% das almas que estão na nossa cidade que ainda não conhecem Jesus Cristo. É duro, essa realidade é duro. Nós precisamos sair, nós precisamos mobilizar. Pessoas que têm um capricho de... Eu não estou atacando ninguém, pastor Fábio, não estou atacando aqui a congregação. Mas são coisas que estão me cansando, pastor Fábio. De ver grupos de jovens cheios de expectativas para evangelizar, mas eles vão... Os líderes têm a cabeça no lugar, mas aqueles que estão indo porque eles vão fazer... Vão filmar o evangelismo. E depois nós vamos postar porque nós vamos incentivar os outros. Resultado, vidas vazias. Vocês podem pensar que eu sou radical, sou fundamentalista, mas às vezes essas coisas não precisavam nem ser filmadas. Precisava me só com muito desejo e noção de cumprir a nossa obrigação, que é pregar o evangelho. Glória a Deus. Eu sei que isso não tem problema, pode filmar, não estou falando que isso é contra, mas eu estou falando da intenção do coração de muitos que só está nisso.
só no status, só em aparecer. Passa o ano todo sem fazer evangelismo, e quando chega perto do congresso, vão fazer e querem filmar pensando que estão fazendo a linda obra de Deus, pelo amor de Deus. Nós precisamos acordar, nós precisamos fazer todo dia, nós precisamos desesperar todo dia por essas almas. Aleluia! Nós precisamos nos levantar, muito para fazer, muito para ganhar. Nós precisamos partir da realidade da nossa missão, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês observam, eu não sei se é só eu, mas eu estou de olho sempre no que está acontecendo na igreja, no que está acontecendo no ministério. Eu fico de olho para ver uma coisa. Sempre vocês pararam para prestar atenção na última Ebo Nosso? Ebo Nosso, aquele Caicã enchia, pastor, mas teve a crise, sim. Mas não deixou de ter brasileiros ainda para ser ganho. Poderia estar cheio. Vimos de 30 para mais igrejas sendo consagrados hoje. Nós vimos 7 na última consagração. Eu vou observando tudo no primeiro congresso de jovens geral que eu fiz. Nós tínhamos mais de 200 jovens. No último que fizemos, eu fiquei preocupado se ia dar uns 100. Isso tem me feito chorar, isso tem me feito ir aos pés do Senhor. O que está acontecendo? Não é para fazer isso. Não é que eu estou em procura de números, mas a questão é que estamos tão exaltando a nossa qualidade de ser. Temos estudos, palestras, mas qualidades que não geram frutos de arrependimento. Eu não sei onde está essa qualidade, porque toda a vara que está em mim é seu podo para que tenha muitos frutos para Deus. E se a nossa qualidade não está gerando alguma coisa, está de errado, pelo amor de Deus. Até quando nós vamos ficar atônitos, até quando nós vamos ficar com as venas nos olhos, vendo as coisas acontecerem e não acordar para a vida. Eu sei que muitos vão sair daqui como entraram, mas você pelo menos que está conseguindo ouvir, pelo amor de Deus, até quando nós vamos ficar conformados com essa situação e ficar de boca fechada. Continuar fazendo para o vento. Nós precisamos voltar a chorar, precisamos voltar a clamar pelas almas, precisamos voltar para a nossa missão verdadeira, aquilo que nós somos chamados para evangelizar. As pessoas estão tão egoístas dentro da igreja, estão pouco aí. E sabe o que acontece? Nós não estamos ganhando, os que estão perdendo, ninguém não está nem preocupado com o que estão saindo. Estão saindo, estão amigo daqueles que estão saindo da igreja. Ainda quando sai, nós somos bons críticos. Eu me incluo em todo esse pacote, somos bons críticos, não criticamos a pessoa que está saindo. Sendo que o nosso papel deveria ser diferente, nós deveríamos chorar mais. Irmãos, está me cansando de ver pessoas vindo para uma reunião espiritual pensando, sabe o que é? Pensando que é festa. Irmãos, eu tenho visto realidades que me doem o coração de pastor. Ele fala para a igreja, vamos orar, a igreja nem está prestando atenção no pastor. Está todo mundo assim, ó. E está cultuando a Deus, mas num culto diferente. Conversa de se nós tivéssemos um mínimo de temor de Deus, nós iríamos entrar dentro de uma congregação e dobrar nossos joelhos para buscar a Deus, porque nós não viemos aqui brincar nesse segredo de Deus para buscar a presença de Deus. Vemos cultos vazios porque tem pessoas vazias nesse culto. Pessoas que não estão nem a mínima por que estão fazendo na igreja, sabe por quê? Pensam que é reunião social. Pensa que é para ver o irmão que faz uma semana que não veio, porque parece que eles não veem buscar a Deus. Porque parece que o que eles veio fazer foi simplesmente ver a pregação, sair criticando quem pregou, sair criticando quem cantou, sair criticando. Mas não conseguem dobrar os joelhos, só se levantar quando ouvir a voz do pastor dar no início da oração. Isso aí é o que nós aprendemos, sabe quando? Se todos aqui, a maioria são assembleianos, não sabem do que eu estou falando. É verdade. Essa é a Assembleia de Deus que nós nascemos, pastor. Não é verdade. Chegávamos, nós dobrávamos nosso joelho antes do culto. O crente só se levantava quando o pastor dava a paz do Senhor. É verdade, E quando entrava no culto, já entravam cheios do Espírito Santo, parecendo Moisés, Senhor. Glória a Jesus. Eita Deus! Glória a Deus. Cheios de Deus. Quando houve um toque nesse som, não é emocionalismo, mas é adoração pura. Porque o seu coração
sentindo, Ele sabe porque Ele está alegrando, Ele sabe porque Ele está chorando, Oh, glória! Ele sabe porque Ele está dando glórias, porque o seu coração está queimando dele. Aleluia! Fala dessa mulher! Quando vamos continuar assistindo pessoas que não estão compromissadas com a igreja, que vem aqui só picar o seu cartão para dizer que é um crente que participou do culto embora, é isso que você chama de cristão? Ou você veio aqui para se comprometer até a sua morte com Cristo, com o seu pastor, dizer, vamos fazer a obra de Deus, não dá conflito, vamos evangelizar, vamos falar de Deus para alguém, precisamos ganhar, pelo amor de Deus, pastor Flávio, nós precisamos batizar, pelo amor de Deus, pastor Davi, nós precisamos levar pessoas para as águas, Jonathan, nós precisamos ganhar para Jesus. Parar com toda essa coisa louca que estamos vivendo, de pessoas dentro da igreja, só me disse, fala, isso cansa. E fala aqui, você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui. Mas saber de orar ninguém quer saber. Se eu fosse fazer uma experiência aqui nessa noite, você ia ver o quão distante você está de Deus. Se eu pedisse para a Sara parar de tocar, todos nós dobrassemos nossos joelhos para nós começarmos a orar, eu tenho certeza que o que é ter de gente só enchendo linguiça. E não só falar palavras que procedem de um coração vazio que não pode chegar até Deus. Que seriam poucos que falariam com intensidade, com peso, falando, Senhor, eu sei o que eu vim buscar e eu te quero. Aleluia. Eu não saio daqui se o Senhor não estiver no centro do meu coração. Eu não saio daqui se o Senhor estiver governando a minha vida. Eu não saio daqui se o Senhor não estiver assentado no trono do meu coração. Pessoas pedindo perdão pelos seus pecados, e às vezes você olha e você fala, meu Deus do céu, não era nem aquela que era para estar pedindo perdão pelo pecado, era aquela outra que o pastor conhece só a ovelha, e nós vemos os verdadeiros frutos, porque aí nós começamos a identificar quem são os fariseus e quem são os verdadeiros, porque os que são verdadeiros estando errados não, às vezes nem tão errados, estão pedindo perdão, porque sente a total dependência do Espírito Santo. É assim mesmo, Senhor. Aleluia! As pessoas fogantes nem querem saber, nem que altivas e saem altivas pensando o que estão fazendo. Aquele enfeite, toda aquela carapuça que me dá nojo. E entram vazios, saem vazios e pensando que estão cheios de Deus. Deixa aparecer um demônio na tua frente para você ver o que acontece. Meu Deus. Talvez alguns aqui não vieram buscar o que veio encontrar, pensando que ia ser um congresso, que ia ser um aqui, é só no repetir, é só aquele emocionalismo. Todo que no mundo dos corações você está enganado. Eu quero que você saia aqui com um lance dentro do seu coração.